Olá galera, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Natan Pessoa. E hoje, bora falar sobre o terceiro capítulo da nova trilogia de agora de Evil Dead, ou na tradução como todo mundo do Brasil deve conhecer, A Morte do Demônio. Uma franquia de terror sobrenatural com slasher, né, ambos gêneros misturados, e que se ganha muito pelas formas como a brutalidade ocorre durante ambos capítulos, e também a violência, o terror e etc. Mas só lembrando que esse aqui é o terceiro capítulo dessa trilogia de agora, dessa geração, porque tem mais 3 filmes lá dos anos passados que eu até pretendo fazer um recapitulando a saga desse universo daí, porque eu gosto bastante dos filmes. Bom, bora parar de enrolação e bora ver como é que saiu esse terceiro capítulo dessa nova trilogia dessa geração. Será que deu certo? Será que superou os 2 capítulos anteriores, que são muito bons? Isso e muito mais você vai descobrir ao longo de todo esse vídeo, sem spoilers. Então, quem chegar primeiro, ganha! Após a perda do marido, uma mulher enlutada busca consolo com seus sogros na isolada casa de campo da família. No entanto, o reencontro logo se transforma em um inferno na Terra quando o livro dos mortos liberta as forças demoníacas que os transformam em Deadites, por um. Como eu já deixei dito aqui no vídeo, eu adoro, eu não sou um fã, digamos assim, da franquia Evil Dead ou A Morte do Demônio, mas eu amo muito os filmes, principalmente os 2 primeiros da trilogia agora, porque eu também nunca assisti os 3 da trilogia clássica, né? Eu assisti apenas os de agora dessa geração e eu adoro ambos os filmes. O primeiro, de 2013, e o segundo, de 2024, se eu não me engano, são filmes que ganham, né, muito mais visibilidade e um lado mais especial graças à forma como abordam a violência e brutalidade em ambos filmes, né? Só que um tem ali um tipo de narrativa mais tradicional e já o segundo ele vem por um lado muito mais emocional. Tanto que eu acho que ambos filmes seguem caminhos diferentes, apesar de estar na mesma base, mas que conseguem ser capítulos muito redondinhos e tanto de 2013 quanto de 2024, ambas as histórias se conectam perfeitamente uma com a outra. Muito redondinho o roteiro, mas cada um acontecendo em seu devido lugar, porém com as conexões muito bem emendadinhas. Igualmente este terceiro capítulo, que já já a gente fala dele. Quando falam por aí que não tem filme ruim na franquia Evil Dead ou A Morte do Demônio, eu concordo. Não sei que você não gosta de filme de terror, você não gosta de violência, você não gosta de terror sobrenatural, você não gosta de terror desses tópicos em campo, você não vai gostar do filme. Mas se você gosta, se você é um fãzão da trilogia clássica, né, você vai amar este novo capítulo, e se você também curte a trilogia de agora. Eu simplesmente adorei A Morte do Demônio em Chamas, que não vou negar ser um pouquinho assim de nada inferior aos 2 últimos capítulos, mas já já a gente chega lá. Bora primeiro começar as partes boas. E eu já começar aqui destacando o diretor deste terceiro capítulo, o Sebastian Vanek, que, sinceramente, gente, ele entrou agora, né, nessa trilogia, esse é o primeiro filme dele nessa trilogia, e eu acho que ele deve dar continuidade nos futuros capítulos dessa saga, e não tem como negar de como ele domina, né, o gore e a violência aqui nesse filme. Ponto, né, que é muito importante para essa saga, pois faz parte dela, digamos que é a identidade da franquia do Evil Dead, é a violência. Quer dizer, da trilogia principal não, né, nem tanto, agora dessa trilogia de agora é uma identidade dela, e ele deixou ela, permaneceu aqui nesse terceiro capítulo. E o caos também, digamos assim. É interessante como um homem inteligente, porque ele tá ali com os personagens em cenas durante esse filme aqui, e a gente vê que tá acontecendo alguma coisa no fundo. E eu acho que um dos pontos positivos e fortes de A Morte do Demônio em Chamas é a coreografia de câmera do diretor e a forma como ele elabora. Se tá acontecendo alguma coisa aqui no fundo, a gente vê que tá acontecendo outra coisa, e ele faz um jogo de câmera assim impecável nesse filme, que ao mesmo tempo faz a gente ficar meio alucinado com o que a gente tá vendo, meio tonto, pode até dar uma labirintite quem tem algum problema desse tipo, porque as cenas são muito aceleradas, as cenas são muito movimentadas, e eu acho que isso é um ponto muito positivo do filme. Mesmo em alguns momentos isso causando uma certa estranheza pelo excesso dessas coreografias dele, mas que pra mim, pelo menos, não me incomodou, e eu acho que é um ponto muito positivo desse filme, o que também ajuda, né, pra causar ali um suspense, pra deixar a gente atiçado, com medo do que pode acontecer de repente, e o que esse filme mais vai é surpreender, principalmente em cenas de violência. Pois a inteligência de Sebastian Vanek aqui no filme é muito interessante, pois ele pega armas, né, que é outra identidade da franquia A Morte do Demônio, ele pega armas do nosso cotidiano, objetos do nosso cotidiano, que aqui no filme ele faz parecerem mortais. Pode parecer perigoso tanto para os personagens quanto para os próprios vilões. E como a gente viu no filme anterior, Evil Dead A Ascensão, ou A Morte do Demônio na Ascensão,
foi um filme que introduziu alguns objetos que se viram ali para mutilagem de corpos, para mortes. Então é algo que desde o filme anterior veio se manter. Desde o filme anterior não, desde os filmes anteriores, porque também tem a Serra Elétrica, que a gente já conhece nessa franquia por ser uma identidade também dela, uma marca. E aqui não foi diferente. Mas assim, pra mim o que mais me comoveu aqui mesmo foi a violência, por estar bem maior comparado ao filme anterior em algumas questões. E a coreografia de câmera, como eu havia falado. Tipo, tem um personagem aqui mesmo, tem a cena de uma menina que tá rastejando assim em um dos cômodos da casa, e o filme ele vai mostrando outros cômodos, vai mostrando outros cômodos e vai aumentando a atenção, e vai aumentando o terror do filme. E isso é interessante, isso é um ponto alto de Evil Dead Born. Sem contar que é interessante a mudança de direção, porque mesmo a gente vendo que mudou a direção, a gente vê que a qualidade dos filmes continua alta. Não é um filme negativo, ele não é um filme medíocre, ele não é um filme ruim. Evil Dead Born, ou A Morte do Demônio Infernal, é um filme muito bom, na verdade. Mesmo mudando de diretor, a qualidade de ambos os filmes continua a mesma. A diferença é que esse aqui é um pouquinho inferior pelas questões negativas que já a gente chega lá. A gente não precisa de personagens clássicos dessa franquia de Evil Dead para permanecer a qualidade dos filmes positivas, porque todo filme a gente tem uma mudança, quer dizer, a trilogia de agora, todo capítulo é um personagem diferente, mesmo se conectando ambas histórias dos três capítulos, muda os personagens, então são direções, né, de ambos os três projetos, que mesmo mudando a gente vê que necessariamente não necessita dos personagens clássicos da trilogia clássica. A mudança foi essencial para desenvolver ambas as histórias e que ocorreu tudo bem nesse filme e nos capítulos anteriores. E uma coisa que eu havia falado aqui, mas não desenvolvi, foi a violência do filme, né? Obviamente é uma franquia que trabalha perfeitamente com isso, mesmo eu achando que cada filme dessa trilogia de agora, que for passando tipo de 2013, ele tem muita violência. Mas o 2024 muita mais. Mas o 2023 tem muito mais ainda. Então cada filme vai passando mais, aumentando a violência do filme. O que pode parecer exagerado algumas vezes. Olha, sinceramente, eu digo que pode para algumas pessoas que acham que o filme faz parte da realidade da gente. Porque não é assim que a banda toca, né? A gente tem que entender, a gente tem que aprender a separar a ficção da realidade. Porque muitas pessoas falham nisso. Mas, aqui nesse filme, o diretor, né, Sebastian Vanessa, ele não optou por esconder demais o sangue. Ele mostrou o que deve mostrar, então tem mutilação, tem muita coisa horrorosa aqui envolvendo sangue, violência, brutalidade, coisas nojentas, cenas agoniantes, angustiantes. Aquele tipo de filme que não é pra todo mundo por causa da violência e por causa do terror. Também é outra identidade da franquia. E o diretor aqui de Sebastian Vanessa que não tava nem aí pra quem aqui passar mal, pra quem ia vomitar, pra quem ia não sei o que, porque ele mostrou que teve de mostrar e pronto. E é assim, né? Vamos ser sinceros. A gente adora. A gente gosta de terror, a gente gosta de violência, a gente gosta de sobrenatural, a gente gosta de sobrenatural com slasher. Pra gente não satisfaz. Agora, pra quem não gosta, aí é melhor assistir outro tipo de filme. Agora, o mesmo eu não posso falar da ideia do diretor querer abordar o drama familiar da vez. No filme anterior, a gente se conectava rapidamente com os personagens, né, como a mãe lá dos irmãos lá do capítulo anterior, a gente se conectava rapidamente com ele pelo carisma e pela relação muito bem exposta de ambos, mesmo de forma breve. Aqui nesse filme, como eu creio que é mais personagem, porque é uma família, eu creio que eu não consegui me conectar total com os personagens. Porque o filme tenta abordar um negócio de abuso doméstico, de luto, mas que para um filme que tava toda hora na violência, eu acho que esses temas a abordar ficaram meio de lado, prejudicando ambos os lados, tanto os lados positivos quanto o lado negativo do filme, porque eles tentaram focar tanto em violência, tanto no terror, tanto no sangue, tanto nas questões mais pavorosas e da identidade da franquia, que acaba deixando o principal, que é o drama familiar e o desenvolvimento dos personagens, muito de lado. Tem, mas no meu ponto de vista não me conquistou tanto quanto os personagens dos filmes anteriores. Até do 2013 eu acho que os personagens são bem mais superiores do que os daqui. Não que eu não tenha gostado, só disse que eu não me conectei total com eles pra sentir pena, pra sentir dó do que vai acontecer e do que os vilões vão fazer com ambos personagens. E a questão da metáfora sobre o relacionamento abusivo aqui do filme, que de cara parece que vai ter importância, mesma coisa. Serviu ali apenas para desencadear um problema e depois o roteiro não se importou em desenvolver, em abordar e mais nada. Só jogou lá e deixou que a banda rolasse sem as baterias. E mesmo eu achando que os efeitos visuais práticos de violências aqui do filme, mutilações, sangue, brutalidade, são muito bem feitas as maquiagens, o CGI pra mim foi um ponto muito negativo. Principalmente na conclusão final do filme, pra quem acha que vai entender o que eu tô falando. Porque o CGI aqui não é um CGI extremo, de muita boa qualidade. Ele tem seus defeitos e eu pelo menos eu percebi, eu estranhei em alguns momentos o uso de CGI, porque essa franquia Evil Dead e A Morte do Demônio, ela é muito popular em trabalhar com os efeitos visuais práticos, né?
Então, quando optam muito pelo CGI que aconteceu nesse terceiro capítulo dessa nova trilogia, aí eu creio que eles falharam muito e perderam um pouco da nostalgia e da identidade do que já foi mantido nessa franquia até então. É como se o CGI funcionasse em muitos momentos, mas outros também não funcionasse. E esses momentos que não funcionam é exatamente no clímax final do filme. Já a protagonista aqui do filme, interpretada pela atriz Sheila Jacob, no começo me pareceu não me cativar também. Ao longo do filme eu vou gostando dela cada vez mais, mas foi muito difícil também de achar uma protagonista tão boa quanto a dos filmes anteriores. Demora Sam pra ir engrenando com ela, eu achei muito esquisito, digamos assim, ela, mas depois eu gostei dela. Outro ponto que eu acho positivo aqui do filme é a questão do humor que já foi estabelecido na franquia, porque a trilogia clássica pelo menos exige muito humor. Já o filme de 2003, essa nova trilogia, e o anterior, o capítulo anterior à Ascensão, eles usaram também, mas muito pouco. Esse aqui usou um dos personagens para trazer esse humor cômico, que eu acho que é divertido e também é uma identidade do filme que eles conseguiram manter aqui, que é aquela senhorinha lá. Em muitos momentos eu acho engraçado, sim, ela é bem hilária. E no final de tudo, o que é que eu achei de A Morte do Demônio em Chamas? Eu acho que ele é inferior, como eu falei, aos capítulos anteriores dessa nova trilogia, mas está bem longe de ser um capítulo ruim e de baixa qualidade. Aliás, ele é muito bom, consegue ser muito divertido, mantém a identidade, boa parte dos filmes anteriores, ele tem a identidade, ele mantém a brutalidade, o terror, o humor, ele mantém a violência, tudo que a gente viu até agora, ele consegue manter, às vezes exagera, mas consegue manter em boa parte ali o que a gente gosta. Pode não ter acertado dessa vez nos melhores personagens. Mas eu creio que ainda assim eles conseguem cativar a gente ao longo do filme. Efeitos visuais misturados com CGI podem ter sido uma mistura tão homogênea, tão deliciosa como a gente viu até então. Mas também acerta em boa parte. Trilha sonora consegue sim trazer aqueles momentos de tensão maravilhosos que a gente sente. E é outro ponto positivo que eu não abordei aqui, estou abordando agora. A trilha sonora continua mantendo ali as cenas de susto, as cenas de brutalidade, de violência, e consegue equilibrar bem tudo. E já foi confirmado um próximo filme da franquia, que eu já estou ansiosíssimo para ver, que já estava chegando em 2028, se não me engano é Evil Dead, algo como Riley, um negócio assim, Evil Dead em Fúria, um negócio assim, a tradução original. Mas que a gente vai ver nos próximos anos, né, em breve. Bom, mas enquanto isso, o filme consegue manter sim sua capacidade do que consegue trazer, melhorando em muitas coisas, mas tá decaindo em muitas outras. E a nota que eu dou ao filme A Morte do Demônio em Chamas é a nota 8. Então galera, esse foi o vídeo, foi muito de coração, se vocês gostaram, deixem um like, se inscrevam no canal e ativem as notificações para vocês receberem na vida vídeos novos. Só lembrando, vídeos novos todo sábado e toda quarta. Sábado, meio-dia, quarta, meio-dia. É isso, um beijo, muito obrigado pela atenção, até a próxima e tchau!